O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 7º dia da nossa novena de Pentecostes, e temos hoje a ocasião de refletir e suplicar. É para isso que estamos refletindo, para suplicar este dom, esta graça em particular. Então vamos refletir a respeito do dom do temor de Deus. Em que consiste este dom que a Sagrada Escritura diz que é o princípio da sabedoria? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois bem, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Primeiro, meus santos, deixar claro que o temor do Senhor não é simplesmente um respeito para com Deus, que nós estamos no mundo em que Deus é chamado de o cara lá de cima, que é o meu amigão, né? É muito íntimo meu. Então ele é tão meu amigão, tão meu amigão, tão meu amigão, que quase que não existe muita diferença entre nós. Mas nós temos que ter consciência, primeiro, de que Deus é o grande outro, isto é, que Deus está muito acima de mim, que eu não sou nada diante de Deus, que eu sou o pó da terra, eu sou insignificante. Tenho significância porque Deus me ama, mas em relação à minha dignidade, eu não sou nada diante de Deus. Então, este temor reverencial, esse respeito diante de Deus, ao mesmo tempo, este medo de perder Deus, isto é, Deus é o que existe de mais santo, de mais precioso, ao ponto de Santa Teresa d'Ávila dizendo: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, o primeiro, digamos, um primeiro ponto para despertar em nós o temor de Deus é a consciência da sua grandeza
e da minha pequenez. Então, este temor reverencial, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus soberano, ele é o Deus revestido em majestade, ele é o Deus grande, e eu, não apenas pequeno, eu não sou nada, então eu me curvo diante da sua presença, num temor reverencial. Repito, isso é importante para que amemos a Deus, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Segundo, este reconhecimento da sua, não apenas da sua grandeza, mas da sua importância. Ele é o que existe de mais importante, ao ponto do Salmo 72 dizer: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. No versículo 25, vocês podem pegar depois todo o Salmo 72, que vai dizer com mais precisão: se eu encontrar, vocês agradecem. Para mim, a felicidade, a realização é me aproximar de Deus. Por isso que ele vai dizer: se vos possuo, eu tenho tudo, nada mais me atrai neste mundo. Por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, porque você reconhece que Deus é o mais importante. Por isso você teme. Você não teme perder qualquer coisa neste mundo, você teme perder Deus, que é o mais importante. Você não teme perder a sua vida desagradando os grandes deste mundo, você teme desagradar a Deus, que é o mais importante na sua vida. Você não teme perder os seus bens por causa de Deus, você teme perder Deus, que é o tesouro da sua vida. Por isso Jesus vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 5, versículo 5, Lucas 12, versículo 5, vou ler aqui a partir do versículo 4, quando Jesus vai falando que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma, aqueles que podem me tirar os meus bens da terra, mas não podem tirar o bem principal, o bem verdadeiro. Jesus então diz: digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada além disso. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Então Jesus vai dizer: vocês devem temer aquele que tem o poder de, depois de matar, lançar a alma no inferno. Sim, a este eu digo: temei. Isto é, devemos ter medo então de perder Deus, não de perder a vida, não daqueles que matam o corpo, não de perder os bens, mas de perder Deus, de ir para o inferno, de perder a felicidade que verdadeiramente importa. Terceiro ponto, primeiro ponto, o temor de Deus, porque Deus é grandioso, é o Todo-Poderoso, e eu não sou nada. Segundo, perder Deus, porque é a minha felicidade, é o que mais importa, é o bem mais precioso do que a própria vida. Terceiro, temer Deus, porque eu sei que eu sou pecador. Eu sei que os meus pecados ofendem a Deus. Meus irmãos, nós nos esquecemos desta realidade. Isto é, as pessoas ofendem a Deus. Nós, infelizmente, ofendemos a Deus e não o tememos.
Isto é, nós nos esquecemos de que por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno. Jesus mesmo diz: temei aquele que pode lançar as vossas almas no inferno. Então você falta à missa aos domingos, você vive uma vida somente voltada para as coisas da terra, você vive cometendo pecados, mas nem perde o sono. Você não teme a Deus. Você tem sido complacente com os seus pecados, às vezes pecados graves, e você não teme o inferno, não teme o castigo eterno. Ah, padre, mas a santidade perfeita não é viver no temor, é viver no amor. É verdade, mas infelizmente muitos estamos longe da santidade perfeita. Então já é um dom de Deus temer a Deus, temer os castigos de Deus, temer o juízo final. O autor da carta aos Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, Hebreus capítulo 10, versículo 31, ele diz: é terrível cair nas mãos de Deus. É uma expressão muito forte. Meus irmãos, nós temos que ter esta ideia da grandeza de Deus, do Deus que deve ser temido, para que nós compreendamos o que significa esperar na sua misericórdia. Porque se Deus é bonzinho, é um tchutchuzinho, então eu nem da sua misericórdia preciso, porque hashtag no céu nos vemos, porque estamos todos com a salvação garantida. Então não tem para que eu esperar na sua misericórdia. Mas se eu compreendo que os meus pecados são graves, que eu mereço o inferno, e o meu Deus não é um Deus de brincadeira, então eu me curvo na sua presença, eu me curvo com reverência diante dele, eu temo a sua grandeza e majestade, e suplico a sua misericórdia. E quando peco, não peco levianamente, eu peco, seja um pecado venial, seja pior ainda, um pecado mortal, e eu imediatamente suplico a sua misericórdia. E no caso dos pecados mortais, peço a ele a graça de o quanto antes me confessar, e já ali faço o meu ato de contrição, pedindo a ele a graça de uma contrição perfeita, de um arrependimento dos meus pecados, inclusive daquele cometido. Percebe que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem leva a Deus a sério, levará, quem tem o temor de Deus, consequentemente levará a sério os seus pecados, porque sabe o que eles significam, sabe que eles ofendem a Deus, e sabe a consequência deles, o inferno. O princípio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio da santidade. No catecismo, vocês podem pegar depois o catecismo nos números 1453, quando fala do temor da condenação eterna. Isto é, o católico, ele vive nesta tensão. Isto é, ele tem esperança da salvação, ele tem esperança, ele espera na misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo, ele sabe que a condenação é possível. Então, deve existir no coração dele um temor de se perder. Isso é bom.
é mau, é maléfico, é terrível, quando o cristão não tem mais esse temor. Ele acha que, pelo simples fato dele estar vivo, a sua salvação está garantida. O Papa Bento XVI, quando ainda cardeal, quando ainda padre, Joseph Ratzinger, ele escreveu no seu livro Escatologia, ele disse assim, que o homem moderno se acha muito bom para merecer o inferno. Isto é, não, imagine, se eu vou para o inferno, isto é a pessoa que perdeu a consciência. São João Paulo II gostava muito de repetir essa expressão, do homem que esqueceu, que perdeu a consciência do pecado. O que é o pecado? São João vai dizer que o Espírito vem para nos convencer do pecado, para abrir os nossos olhos e nos mostrar o que é o pecado, as consequências do pecado, a ofensa a Deus e as consequências do pecado na minha alma, a danação eterna. Então este temor de ser condenado, de perder a salvação, vai dizer aqui o catecismo, 1453, ninguém vai dizer então que o temor de Deus é algo só do Antigo Testamento, né? Dei citações de Hebreus, dei a citação em que o próprio Jesus diz, a Deus deveis temer, porque Ele pode lançar vossas almas no inferno, e dou aqui citações do catecismo, 1453, estou dizendo isso porque há quem repita essa balela, de que, este temor de Deus, este Deus tremendo, este Deus terrível, isso é do Antigo Testamento. No Novo Testamento é um Deus bonzinho, vai todo mundo para junto dele. Não. Essa não é a mensagem do Novo Testamento. Pois bem, Catecismo 1453, a contrição chamada imperfeita, a atrição, isto é, o que é a contrição perfeita? Quando eu me arrependo dos meus pecados, porque ofenderam a Deus, porque Deus não merece a minha ingratidão, e eu, por amor a Deus, me arrependo dos meus pecados. Esta é a contrição perfeita. A contrição imperfeita ou atrição é quando eu me arrependo com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de ser lançado, né, no lago de fogo e enxofre, como usa a imagem a Sagrada Escritura. Então, esta é a contrição imperfeita, mas já é um dom de Deus, porque, repito, terrível é a vida daqueles que, sem temor de Deus, acumulam pecado em cima de pecado, vive adjojado e nem se preocupa em se casar na igreja. Há muito tempo não se confessa e nem perde o sono por causa disso. Não vai à missa aos domingos e nem se incomoda. Vê pornografia, mente e engana os outros, rouba, trai a esposa, trai o marido, toma anticoncepcional e não sabe que é a pílula do inferno que você vai tomando, condenando a sua alma para o inferno, e nem se incomoda com isso. Tem o DIU, ou tantos outros pecados. Tem uma vida desordenada, uma vida que manifesta uma revolta contra Deus, e diz, não, isso era pecado antigamente, hoje em dia é até motivo de orgulho. Então, essa pessoa que nem sequer abre o coração para receber o dom do temor de Deus. Então, a contrição, chamada imperfeita ou atrição, também é um dom de Deus. Então, isto que eu estou falando, ter medo de ir para o inferno, ter medo de perder a salvação,
ter medo de ir para a condenação eterna é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos pedir este dom para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais. Os maridos pedem pelas esposas, as esposas pedem para os seus maridos, este dom de temer, de perder a vida, de viver neste mundo e terminar no inferno. Então é um dom de Deus, nasce da consideração do peso do pecado e do temor da condenação eterna. Isto é, eu compreendo a profundidade dos meus pecados, ou dos pecados alheios, e temo me perder. Foi isso que fez, por exemplo, Santa Rita rezar tanto tempo pelo seu marido, porque ela temia que para o inferno ele fosse, que se ele continuasse naquela vida, ele iria para o inferno. Fosse ela pensar que vai todo mundo para o céu. Foi isso que fez Santa Rita chegar ao ponto de preferir a morte dos seus filhos a perdê-los por toda a eternidade. Isto é, a consciência de que o que eles queriam fazer era um pecado muito grave, que iria condená-los ao inferno. Então é melhor que eles morram sem cometer este pecado e ganhem o céu, do que tenham uma vida longa e terminem no inferno. Mas continua, vocês podem pegar outras passagens no Catecismo, no número 1041, 1041, vocês vão encontrar: a mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Isto é, de dizer, meus irmãos, um dia o Senhor virá e nos julgará por tudo aquilo de mal que fizemos, ou do bem que deixamos de fazer. Então hoje em dia, não se prega mais a respeito do inferno, da condenação, não se fala mais do juízo final, de que os nossos atos têm repercussão eterna, e de que todos os nossos atos são vistos por Deus, e que Deus prestará contas de todos os atos. Não se fala mais nisso, para não colocar medo nas pessoas. E isso é uma falta de caridade, de que nós precisamos mudar de vida enquanto temos tempo. Por quê? Porque a morte virá, ou o juízo, num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. Então precisamos estar preparados. Então vai dizer aqui o Catecismo, no número 1041, de que a mensagem do juízo final, do julgamento final, do Senhor que virá para julgar o céu e a terra, revelará, é um apelo à conversão, para que os homens acolham o tempo favorável. O juízo final inspira o santo temor de Deus. O juízo final inspira para que eu tema estar na presença de Deus, o justo juiz, que verá o meu coração e todas as maldades do meu coração. Então eu devo buscar me converter, porque se houver uma verdadeira luta de conversão, eu posso esperar a sua misericórdia. Mas se não houver uma verdadeira luta, busca de conversão, eu serei lançado no inferno. E é isso que Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 5: temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. Meus irmãos, supliquemos este dom do Espírito Santo, princípio da sabedoria, princípio da santidade, temor do Senhor. E também infundamos no coração dos nossos filhos: eu não vou falar isso não, porque meu filho vai ficar assustado. Não vou falar isso não, que o meu filho vai perder o sono. Nossa Senhora não pensou assim lá em Fátima, quando mostrou o inferno para os 3 pastorinhos de 10, 9 e 7 anos. Nossa Senhora
a melhor catequista, falou sobre o inferno para aquelas crianças e de que muitas pessoas para lá iam. Então não apenas nós precisamos crer, mas precisamos também infundir nos corações das crianças, dos nossos filhos, meninos e meninas, este santo temor, esta reverência, este respeito para com Deus, esta consciência de que Deus é o que existe de mais valioso e que não pode ser perdido, e esta consciência da gravidade dos nossos pecados que ofendem a Deus e que podem nos levar para o inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.